boa tarde ou uma boa noite a você que está aí me assistindo. Meu nome é Paula Sarno Braga, eu sou advogada, consultora, sou mestre e doutora pela Universidade Federal do Estado da Bahia, assim como sou professora adjunta da Faculdade de Direito desta mesma universidade e também da Faculdade Baiana de Direito. Estou aqui para fazer uma breve abordagem da DIN 5492 e a constitucionalidade do artigo 15 do CPC de 2015. A DIN 5492 foi ajuizada pelo governador do estado do Rio de Janeiro há alguns meses atrás. E no bojo dessa DIN foi arguída em inconstitucionalidade diversos dispositivos do CPC de 2015, e dentre eles o artigo 15. O artigo 15, ele prevê que na ausência de outras normas, o CPC de 2015 ele será aplicável supletiva e subsidiariamente aos processos administrativos. Ou seja, na ausência de outras normas que disciplinem os processos administrativos, eles serão regidos supletivo ou subsidiariamente pelo CPC de 2015. E no bojo dessa DIN, o que foi que se constatou e se arguiu? Que o legislador, ao utilizar a expressão processos administrativos neste artigo 15, assim, de forma tão simples e genérica, ele estaria dando margem a que se entenda que estariam aí abrangidos os processos administrativos estaduais e municipais, não só os federais, como também os estaduais e municipais. E daí surge o questionamento se seria possível o CPC, enquanto lei federal, ser aplicado ainda que supletiva ou subsidiariamente a processos administrativos estaduais ou municipais, de entes políticos periféricos, digamos assim, como os estaduais e municipais. E no bojo dessa DIN, suscita-se que isso atentaria contra o artigo 18 da Constituição Federal e a autonomia federativa desses entes parciais, que seriam aqueles que teriam poder para reger os seus próprios processos administrativos. Uma lei federal não poderia ser fonte normativa, ainda que supletiva ou subsidiária, de processos administrativos estaduais e municipais. E por isso, no bojo dessa DIN, sugere-se, ou melhor, pleiteia-se uma interpretação conforme a Constituição do artigo 15 do CPC, de modo que se entenda que ele é aplicável tão somente no âmbito federal, ou seja, o CPC de 2015, enquanto lei federal, só poderia ser aplicado supletiva e subsidiariamente a processos administrativos federais e não os estaduais e municipais. Essa arguição de inconstitucionalidade, ou esse pedido de interpretação conforme a Constituição do artigo 15, constante na DIN 5492, realmente é muito interessante. E, na minha opinião, é um pedido que procede. Eu, inclusive, chego a trazer uma linha de defesa nesse sentido na minha tese de doutorado, Norma de Processo e Norma de Procedimento, cuja versão comercial foi publicada pela editora do Pódio no ano passado, e eu vou fazer a explicação da minha opinião à luz da minha tese. Bem, realmente, a grande questão é se uma lei federal poderia ser aplicada na regência de processos administrativos estaduais e municipais. E me parece que, de fato, essa não é uma possibilidade. E eu invoco aqui não só o artigo 18 da Constituição. Na verdade, o artigo 18, o artigo 21, o artigo 25, parágrafo 1º, o artigo 30, inciso 5º, o 39, o 48, todos esses dispositivos lidos conjuntamente permitem que se conclua que cabe a cada ente parcial, no âmbito federal, estadual ou municipal, disciplinar o seu próprio processo administrativo. E não estou sozinha. Falo isso aqui invocando a lição do Carlos Ari Sanfeld, também indiretamente do Raul Horta Machado, que, interpretando o 24, inciso 11 da Constituição, que prevê a competência legislativa concorrente de nossos entes parciais, conclui que ela incide sobre procedimentos em matéria processual, não abrangendo os processos administrativos. Ou seja, há uma competência legislativa privativa de cada um dos nossos entes parciais para poder
tratar da sua administração pública e do processo administrativo que será utilizado no exercício das suas próprias atividades. A única ressalva que se faz é a desapropriação e a licitação, o processo de desapropriação e o processo de licitação, que na forma do artigo 22, incisos 2 e 27, também podem vir a ser objeto de regência por lei federal, né? No âmbito das licitações, pelo menos no que se refere à normatização geral desse processo. Mas essas são situações excepcionais, porque a regra de fato é essa. Inclusive, também podemos colocar aqui como um argumento adicional, ainda que não seja inteiramente acatado, mas também algo mais para raciocinar nesse sentido, né? A ideia de que, se cabe a cada ente parcial disciplinar o seu próprio direito administrativo, também é razoável admitir-se que caiba a cada um deles disciplinar o seu próprio processo administrativo. E a grande conclusão, portanto, é a de que o artigo 15 do CPC merece uma interpretação conforme a Constituição, sim, de modo que se entenda que o CPC de 2015 só pode ser aplicado supletivo ou subsidiariamente aos processos administrativos federais e aos processos administrativos estaduais e municipais de desapropriação e de licitação dentro dos limites da Constituição, ou seja, no que se refere à possibilidade de uma normatização geral neste contexto. E é basicamente esta a minha conclusão. Fique com o meu abraço.